por favor, venha até aqui. Eu havia pedido à irmã Rafaela para poder já preparar o microfone para o pastor. O microfone já está devidamente higienizado. Pastor Walter, os irmãos conhecem há muito mais tempo do que eu, e eu estou tendo o privilégio agora de conhecer o pastor e de ser abençoado por Deus por meio deste instrumento, por meio deste vaso. Que Deus possa abençoar o pastor Walter. Os irmãos já sabem, pastor Josimar, irmã Lara, a família pastoral, está de férias, e aprove Deus que nesse tempo estivéssemos aqui, pastor Walter? Então, estarei orando, colocando diante de Deus pastor Walter e também pastor Josimar e Lara, que estão no seu merecido descanso. Pai de amor, muito obrigado por tudo que o Senhor já comunicou a nós até este momento. Obrigado por sua presença, porque cremos no meio dos louvores o Senhor habita. Deus de amor, fala, ó Pai, aos nossos corações, também por meio da palavra, usando, Senhor, este vaso precioso, teu servo, pastor Walter. Use-o poderosamente, que ele possa, Senhor, falar daquilo que o Senhor deseja comunicar de forma eloquente, e que nós sejamos achados, ouvidos, atentos, ouvidos ouvintes. Também te louvamos e apresentamos diante de ti a vida da família pastoral, teu servo pastor Josimar e a tua serva, ministra de música Lara. Em nome de Jesus, amém. Irmãos amados, boa noite. É um prazer estar aqui e nós desejamos que Deus nesta noite abençoe grandemente as nossas vidas. Pedi bastante a Deus para me usar nesta noite, me abençoar com sabedoria, com conhecimento e com o poder do Espírito Santo da minha vida, para poder ajudar os irmãos. Quando vinha para cá, irmãos, eu estava pensando que ir à igreja é um dos meios que a gente usa para agradar a Deus. Estar na igreja é uma maneira de agradar a Deus. Vivemos um tempo que não é possível todos virem. Certamente há alguns que poderiam vir, mas não vêm. Se nós pensarmos então, irmãos, que estar na igreja é uma maneira de agradar a Deus, nós vamos ter mais cuidado com a nossa frequência na igreja, nos cultos de adoração e de louvor ao nosso Deus. Muitos certamente, ou alguns, não acharão interessante estar na igreja. Há pessoas que acham que nem precisa da igreja, que ela é irrelevante, mas nunca foi e jamais será irrelevante a igreja do Senhor Jesus. De modo que estando aqui, eu penso que estou agradando a Deus. Eu levo para casa conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, levo para casa encorajamento que recebo dos irmãos, e os irmãos, por sua vez, levam também para suas casas o encorajamento que recebem dos irmãos que aqui estiveram, que aqui estivemos. Então eu vejo, irmãos, estar na igreja como uma ação da minha parte para agradar a Deus. Não equivale ao meu momento pessoal de adoração a Deus, a minha vida devocional, mas a minha presença na igreja fala bem da minha vida devocional. Irmãos, estou feliz então por estar aqui e desejo que Deus nesta noite abençoe grandemente as nossas vidas e aplique ao nosso coração a sua palavra. Nós temos meditado no livro de Hebreus sobre os heróis da fé relacionados no capítulo 11.
E eu estou com Enoque. É no capítulo 11, versos 5 e 6, que nós temos Enoque figurando aqui na galeria dos heróis da fé. Vejam que homem era Enoque. Eu fico feliz porque ele não tinha diferença de mim nem de nós. Se ele foi assim, eu posso também. Se ele andou com Deus, eu posso andar também. Aliás, nós já andamos com Deus, né? Talvez precisemos andar mais, né, irmãos? Quem sabe, caminhar mais próximo dele. Mas eu creio que nós estamos procurando andar com Deus. Eu me lembro de Elias, na Bíblia diz, Elias era homem como nós, e pediu para não chover. Depois ele pediu para chover, e assim por diante, né? Pediu para não chover, não choveu. Depois a seca era grande demais, ele pediu para chover, e a chuva voltou. Mas a Bíblia realça que ele era homem como nós. Então Enoque também era homem como nós. E a relevância dele na sua geração é a relevância que podemos ter na nossa geração. Então Hebreus 11, 5 e 6 diz o seguinte: pela fé Enoque, trasladado para não ver a morte. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, que Deus aplique então à nossa vida a sua palavra. Há um cântico antiquíssimo, não me lembro que idade eu tinha quando se cantava na igreja, mas me lembro que meu pai cantava, era crente novo ainda ele, e era apenas a biografia de Enoque, o cântico. Enoque andou com Deus e Deus com Enoque andou. Eu quero andar com Deus conforme Enoque andou. O corinho dizia só isso. Enoque andou com Deus, Deus com Enoque andou. Eu quero andar com Deus conforme Enoque andou. Alguém já tinha ouvido aí? Irmão, mas eu quero andar com Deus conforme Enoque andou. E eu estou procurando andar com Deus, eu tenho procurado andar com Deus. Irmãos, Enoque era da geração de Adão. Adão e Eva eram os pentavós de Enoque. Ele não teve hexavós, porque não havia ninguém antes de Adão. Irmãos, e a geração de Enoque, nós não sabemos se era grande ou pequena, mas ele tinha filhos e filhas. E nós temos relacionado apenas o primeiro filho dele, Metuselá ou Metusalém, como você quiser. Metusalém era filho de Enoque e viveu 969 anos, muito tempo, né? Interessante, Enoque viveu apenas 365 anos. E o homem mais velho da Bíblia, como se diz, era filho dele, que viveu 969 anos. Dados históricos sobre Enoque, além do que nós lemos aqui em Hebreus 11, 5 e 6, você tem em Gênesis, capítulo 5, versos de 18 a 24. Irmãos, então Enoque tinha o seu filho Matusalém. Matusalém teve o seu filho Lameque, que era neto de Enoque. Lameque viveu 777 anos e Lameque foi pai de Noé. Então, Noé, irmãos, era da família de Enoque, a geração
de Adão. Noé teve 3 filhos citados na palavra de Deus, que eram Sem, Cão e Jafé. Eram trinetos de Enoque. Os filhos de Noé eram trinetos de Enoque, tetranetos do pai de Enoque. Esses aí tiveram ex-avós. Irmãos, naquele tempo a contagem dos anos, segundo alguns, era diferente. E isso é um modo que se tem de explicar a longevidade, como viviam tanto tempo assim. Eu quero destacar, irmãos, que Enoque viveu apenas 365 anos e o filho dele, Matusalém, 969. Que diferença enorme, não é? Havia algo especial, irmãos, entre Enoque e Deus. Ele poderia perfeitamente ter vivido muito mais tempo, o dobro da idade que ele teve. Mas havia, como eu disse, algo especial entre ele e Deus. E ele viveu apenas 365 anos. Noé viveu 950 anos. Há pessoas que não concordam que tenham vivido assim tanto tempo. E alguém explica que uma das razões por que viviam tanto tempo, concordando que realmente viviam tanto tempo, é que o pecado era incipiente ainda. O pecado estava no início do exercício de sua influência ainda sobre a raça humana. E que essa raça humana, a humanidade, descendia de uma natureza originalmente imortal. Então o pecado estava no seu início, né? Enoque não viu o pecado de Adão e Eva. Ele sentiu as consequências depois, nele mesmo, no mundo à sua volta. Irmãos, então o pecado estava no seu estado, no seu estágio inicial, ainda sem exercer devidamente toda a sua influência sobre a raça humana. A raça era pura ainda. A raça era saudável e por isso podia-se viver mais. A influência do pecado sobre as pessoas estava no seu início. Outros dizem que naquele tempo os anos eram contados, o tempo era contado em meses e não em anos propriamente. Então, quando se diz que Matusalém viveu 969 anos, ele teria vivido 969 meses, que dividido por 12, que representa um ano, ele teria vivido 75 anos apenas. Mas a Bíblia diz que ele viveu todo esse tempo. Então, irmãos, disse que algumas pessoas acham que não viviam tanto tempo assim. Apenas era uma questão de contagem do tempo. Contavam-se meses e não anos, contavam-se luas, não é? Irmãos, Enoque fez a diferença então, no tempo em que viveu, na sua geração. Ele era o melhor entre todos os homens da sua geração, sem dúvida, irmãos. Ele é o único, e fora dele apenas Noé, os dois únicos, que a Bíblia diz no início, ali em Gênesis, que andaram com Deus. Então, Noé era o melhor entre todos os homens de sua geração, exatamente por causa da sua comunhão com Deus, por causa desse algo especial que havia entre ele e Deus. Nasceu 622 anos antes de Adão e foi contemporâneo com Adão, ou de Adão, por 308 anos. Deve ter conhecido Adão, não é?
deve ter andado pelo jardim do Éden. Quanto privilégio, não é, irmãos? Conviveu com Adão 308 anos de sua vida. E como eu disse, Adão e Eva eram seus pentavós. Irmãos, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. E isso é verdade, não é? E quando ele foi trasladado, isso aconteceu 69 anos antes de Noé nascer. Quando Noé nasceu, irmãos, ele já tinha sido trasladado. Noé, como Enoque era o bisavô de Noé, aí Enoque já não existia mais. Noé, depois de Enoque, como Enoque não existia mais, Noé era o único homem melhor entre todos os homens, que também andava com Deus. No capítulo 6, verso 9, está escrito lá que ele andava com Deus, a exemplo de Enoque, os dois melhores homens daquele tempo, Enoque e Noé, ambos andavam com Deus. Noé, diz a Bíblia, que era um homem justo e reto em suas gerações. Felizmente Noé não terminou bem como Enoque, irmãos, os seus dias, no sentido de agradar a Deus, embora tenha andado com Deus e cumprido fielmente o propósito final de Deus para a sua vida, de trazer juízo sobre toda a terra através do dilúvio e determinar o recomeço da humanidade. Deus usou para isso, irmãos, a pessoa de Noé, para trazer juízo sobre a terra através do dilúvio e dar um novo começo à humanidade. Irmãos, a biografia de Enoque, ela é muito simples. Somente duas coisas são ditas sobre ele na sua pequena biografia. Podemos considerar uma grande biografia, não é? Enoque andou com Deus, ele andava com Deus, e Deus o tomou para si. Apenas essas duas informações. A outra, que ele teve filhos e filhas, e um dos filhos era Matusalém, e que ele morreu com 365 anos. Aliás, viveu, ele não morreu fisicamente, irmãos. Apenas ele e Elias são os dois únicos homens que foram trasladados. Elias teve testemunha de sua trasladação, foi Eliseu. Mas Enoque não parece ter tido, ele foi procurado e não foi encontrado, porque Deus o levou para si. Segundo os estudiosos, irmãos, eles lembram o juízo final, quando Cristo há de vir e a sua igreja será arrebatada. Nós, os que estivermos vivos, quando da volta de Jesus, não morreremos, mas seremos como Enoque, trasladados. Não veremos a morte, certamente sofreremos uma transformação, né, irmãos? Física, de modo a termos um corpo próprio a habitar na eternidade. Já assim aconteceu com Enoque. Ele não teria ido de corpo e alma, não é? Porque este corpo que é corruptível não herda a eternidade. Acho estranho quando alguém diz que Maria foi levada, né, de corpo e alma para o céu. Realmente não foi, isso não é verdade. Esse corpo, irmãos, não entra lá. Lá entram corpos ressuscitados, corpos próprios para habitar a eternidade. Assim foi o corpo de Enoque e de Elias na trasladação. Irmãos, a biografia, a simplicidade da biografia de Enoque é surpreendente. Poucas pessoas, irmãos, ousam falar sobre Enoque, por falta de informações, certamente.
e com isso acabam cometendo uma certa injustiça contra Enoque. Eu não quis cometer essa justiça contra Enoque. Eu achei que deveria mostrar aos irmãos quem foi Enoque. Há muita coisa que pode se dizer sobre ele, é claro que não vou dizer tudo, mas o que digo hoje é suficiente para nos desafiar a vivermos como ele viveu. Irmãos, sem dúvida, ele foi uma pessoa incomum, um homem de poder e influência. Ele é super festejado nas crônicas judaicas. Ele teria sido o inventor das letras. Nós temos ouvido que Moisés inventou o alfabeto, não é? Mas ele teria sido o inventor das letras nas crônicas judaicas, da matemática e da astronomia. Ele é visto, irmãos, como o primeiro autor de livros e supõe-se que tem escrito vários livros. Teria sido também o homem que recebeu muitas visões e profecias. É de se esperar que tenha sido assim, tal a comunhão dele com Deus. Imagina os segredos que existiam entre ele e Deus, as conversas, irmãos, entre ele e Deus. Como eu queria ter esse grau de comunhão assim com o meu Deus. Mas nós podemos chegar lá, né, irmãos? Judas, irmão de Jesus, autor da carta que leva o seu nome no Novo Testamento, nos versos 14 e 15, cita profecia de Enoque. Enoque anunciava o juízo de Deus sobre os ímpios. Segundo alguns, ele estava falando do dilúvio que veio depois. Mas é exatamente que Judas destaca da profecia de Enoque, no versos 14 e 15 da sua carta. Profecia de juízo de Deus contra a impiedade dos homens. O pastor Jefferson, seu irmão, está com o texto aberto, leia para nós aí, por favor. Versos 14 e 15, Judas. Quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões, a sua boca vive propalando grande arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então está aí, Judas citando profecia de Enoque, anunciando o juízo de Deus contra a impiedade dos homens. Irmãos, eu tenho 2 livros devocionais diários sobre 54 homens da Bíblia. Não é livro pequeno não, o livro é de médio para grande. Falta de informação não é o caso do autor. Ele cita Saul entre esses 54 homens, cita Acã, Lázaro, Mefibosete. Pode ser que alguém nem se lembre quem era Mefibosete, né? Ele cita aquele homem do tanque de Betesda, entre outros, mas ele não cita Enoque. Imagino que ele se propôs a escrever outros livros e pode ter incluído a pessoa do nosso amado irmão, o homem que andou com Deus, Enoque. Irmãos, Enoque não viveu muito tempo, mas ele viveu com qualidade, uma vida com qualidade, servindo a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade. Ele rendeu muitas expressões de gratidão a Deus, de glorificação do nome de Deus, certamente, na sua vida tão curta comparada à do seu filho Matusalém. Irmãos, ele foi poupado da morte física e da tribulação que evoluiu do seu tempo até chegar o dilúvio,
quando Deus não suportou mais a impiedade dos homens. Irmãos, ele foi poupado da morte física, foi trasladado em razão do alto nível de espiritualidade que ele alcançou na sua comunhão com Deus. E todo o segredo, irmãos, da vida de Enoque era então a sua íntima comunhão com Deus e o seu propósito de agradar a Deus em tudo. Lembrando aí o processo, irmãos, da santidade orientado por Pedro no capítulo 1, verso 15 da sua carta, onde ele nos convoca a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Enoque tinha esse modo de vida. Ele procurava ser santo em toda a sua maneira de viver, e assim ele agradava a Deus. Irmão, nós precisamos encarar com seriedade esse processo de santificação através do qual nós nos assemelhamos a Jesus. Nós temos comunhão com Deus através de uma vida de santidade. É interessante notar, irmãos, que ele não tinha em mãos nenhuma revelação escrita. Enoque não tinha em mãos nenhuma revelação escrita. A palavra de Deus não estava na mão deles ainda. Não tinha também muitas pessoas para encorajá-lo. Era, aliás, o contrário. As pessoas só o desencorajavam. Imagino, irmãos, que a comunhão que ele tinha com Deus o fazia viver triste, angustiado em ver os homens tão perdidos no pecado e sem Deus. Então, irmão, ele não tinha a revelação escrita como nós temos, não tinha ninguém para encorajá-lo, aliás, tinha pouca gente para encorajá-lo. Nós temos tanta gente a nos encorajar, né, irmãos? Não temos? Nós mesmos buscamos encorajamento na palavra. Então, além de termos pessoas que nos encorajam, nós temos a palavra, a revelação escrita de Deus, que é a Bíblia. Irmãos, nós temos tudo para termos comunhão com Deus, para andarmos com Deus, como Enoque andou. Está tudo à nossa disposição, irmãos. Basta nós termos a postura de Enoque. Ele queria, irmãos, ele buscava servir e agradar a Deus. Ele buscava andar com Deus. Ele queria isso para a sua vida. Então nós também precisamos querer, irmãos. Se nós quisermos, nós faremos a mesma coisa que ele fez. Teremos essa comunhão com Deus e alcançaremos um nível espiritual elevado, acima de muitas pessoas sem essa postura de querer andar com Deus, de querer agradar a Deus. Irmãos, o mundo está precisando de homens como Enoque, que busquem a Deus, que tenham essa comunhão com Deus, que procurem agradar a Deus. Certamente há muitos homens como Enoque, que nós não conhecemos, tem muitas mulheres também como Enoque. Gostaria de conhecer, a gente não conhece, não sabe, no mundo inteiro nós temos pessoas que servem a Jesus. Nós temos testemunho de muitos homens que serviram a Deus desse modo. E o mundo, irmãos, está precisando de homens assim, como Enoque. O mundo precisa ver a luz de Deus brilhando em nosso testemunho, em nossa vida, irmãos. E se isso acontecer, certamente Deus há de ser glorificado através das nossas vidas por muitas pessoas. Deus certamente anseia isso, anseia ver isso na vida do seu povo e das suas igrejas. Irmãos, para nós dos tempos atuais, o exemplo de Enoque torna-se vivo e nos inspira e nos desafia a intimidade com Deus, que é possível ter essa intimidade com Deus, irmãos, mesmo sendo os dias atuais adversos a essa comunhão com Deus, adversos a essa postura de agradar a Deus.
Irmãos, Enoque vivia rodeado de violência, de perversidade, de materialismo, de maldade e deslealdade. No capítulo 6, versos 11 e 12, pouco antes do dilúvio, ou às portas do dilúvio, o escritor em Gênesis relata o estado de pecado da humanidade naquele tempo. E é no capítulo 6, versos 11 e 12, após dizer que Enoque era entre aqueles homens o melhor homem de todos, que andava com Deus, o escritor fala como estava o mundo naquela ocasião. Verso 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos. Verso 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Não está diferente hoje, irmãos. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Noé vivia nesse ambiente, irmão, de pecado. Mas ele se afastava do pecado, ele andava com Deus. Isso mostra que nós podemos também, irmãos, nós vivemos num mundo como o mundo de então, no tempo de Enoque. Mas nós podemos fazer a diferença, irmãos, e termos uma vida relevante na nossa geração, no nosso tempo, e Deus espera isso, irmãos, de cada um de nós. Ele conservou a sua integridade como homem de Deus, mesmo naquele ambiente onde ele se encontrava. Me lembro de Daniel, também conservou sua integridade, né, irmãos? Na Babilônia. Mudaram o nome dele, Beltesazar, mas não mudaram a postura dele de fidelidade a Deus. Não mudaram o seu desejo de ser fiel, de falar com Deus. Nada, irmãos, desviou Daniel de andar com Deus, de estar com Deus, de ter comunhão com Deus, de confiar no seu Deus. Assim era Enoque e assim devemos ser nós. Irmãos, a fé não tem a ver com o que vemos, sentimos ou pegamos. Ela tem a ver com andar, com um andar agradável a Deus. Sem essa fé, nós não agradaremos a Deus, não andaremos com Deus. E essa fé começa, irmãos, quando a gente entrega a vida nas mãos de Deus, crendo em Jesus e recebendo-o como Senhor e Salvador. E a partir daí ela é alimentada e ela vai crescendo na medida da comunhão com Deus, conduzida pela palavra de Deus. Irmãos, o fim de Enoque foi glorioso. Eu não vou ser arrebatado como Enoque, imagina. Você também não, quem sabe, não? Pode até ser, pode acontecer, porque Deus é que determina como será. Jesus pode voltar a qualquer momento e nos encontrar vivos em ação aqui ainda. Aí o nosso fim será glorioso como o de Enoque, no sentido de não experimentarmos a morte, mas nós iremos, irmãos, ao encontro do Senhor e estaremos com Enoque e com Deus na eternidade. Então o fim de Enoque foi glorioso, irmãos, espetacular, extraordinário, em razão da trasladação. Deus o levou e o tomou para si. Se Deus o levou, se Deus o tomou para si, irmãos, onde é que ele está? Ele está na glória celestial com o Senhor, com quem ele andou e procurou agradar todos os dias de sua vida. Enoque andou com Deus e procurou agradar a Deus todos os dias da sua vida. Irmãos, se alguém que não era digno de continuar aqui, esse alguém era Enoque.
Se nós outros não somos, se o mundo não é digno daqueles que têm essa comunhão com Deus, daqueles que servem a Deus, imagina, irmãos, com relação a Enoque. Por isso Deus o levou. Mas os propósitos de Deus são diferentes para cada pessoa. E resta a cada um de nós, irmãos, confiar em Deus e cumprir com fidelidade os propósitos dele nas nossas vidas, que ele nos revelar. Então, irmãos, Deus levou Enoque para si, Deus o tomou para si. O crente, quando morre, irmãos, significa que ele não morreu propriamente, não é? Está vivo espiritualmente com Deus. Significa que Deus o tomou para si, que Deus o levou, não de modo espetacular, como fez com Elias ou com Enoque, mas de modo especial. Jesus ensina que os anjos de Deus vêm e nos levam, nos colocam nos braços de Deus. Então nós temos o mesmo destino glorioso de Enoque, mas precisamos perseverar. E nós vamos perseverar, não é para sermos salvos, não, nós só vamos perseverar porque já somos do Senhor, porque já somos salvos. Nós temos que perseverar como Enoque e resguardar a nossa fidelidade, a nossa integridade no serviço do Senhor. Uma menininha, irmãos, comentou sobre o fato de Deus tomar Enoque para si. E ela disse o seguinte: que coisa maravilhosa, coisa linda, irmão, é a inocência na pureza das crianças. Veja o que a menininha comentou. Enoque e Deus costumavam fazer juntos grandes passeios. Um dia foram mais longe do que era costume, e Deus disse: Enoque, você deve estar cansado, venha à minha casa para descansar. Coisa linda, né, irmãos? Irmãos, eu espero que Deus fale comigo assim, quando chegar o meu tempo, a hora da minha partida, como chegou a hora de Enoque, né? que ele diga: Walter, você deve estar cansado, venha à minha casa para descansar. E é exatamente isso que ele vai falar com a gente, irmãos. Em outros termos, quem já tem a certeza de que isso vai acontecer com você? Que Deus vai se dirigir a você assim? Deus abençoe os irmãos. Alguém que não tem essa convicção, essa certeza, se você não tem essa certeza, você pode ter. E pode ter hoje, pode ter agora. Creia em Jesus, abra o seu coração e receba Jesus como Senhor e Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu abro meu coração e o convido a entrar em minha vida. Entra, Senhor Jesus, no meu coração. Há muitos anos atrás eu visitei um senhor já bem idoso. Ele tinha um nome significativo, Ângelo. Ele estava internado no Hospital dos Plantadores de Cana. E eu falei de Jesus com ele. E o convidei a receber Jesus e a dizer essas palavras: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Entra, Senhor Jesus, no meu coração. E ele falou, e ele falava, irmãos, com entusiasmo, ele batia no peito e dizia: Senhor Jesus, entra no meu coração. Pouco tempo depois ele faleceu, irmãos. E eu estive na casa dele, em Saturnino Braga, e eu tinha a convicção de que ele morreu salvo, morreu com Jesus, porque ele tomou a sua decisão. Ele convidou Jesus a viver e a reinar na sua vida. Não sei se há algum amigo entre nós nesta noite que gostaria de ter essa convicção, essa certeza. Gostaria de ouvir Deus te dizer isso: fulano, eu acho que você já está cansado e precisa descansar. Vamos para minha casa, vamos comigo. Você é meu, vamos ficar juntos. Vamos para o céu. Como você certamente não vai para o céu hoje, você começa a caminhar para o céu hoje seguindo a Jesus.
Então, se você recebe Jesus como Senhor e Salvador agora, hoje, neste momento, você começa a caminhar para o céu. E como Enoque, você vai começar essa caminhada com Deus. Você vai começar a andar com Deus. Eu não sei se há alguém aqui que não entregou a vida a Jesus ainda. Graças a Deus, há muitas faces novas aqui, 4 anos depois que eu saí. E eu me alegro com isso, ver tanta gente aqui que não estava quando eu estive aqui. Eu não sei se há alguém que não entregou a vida a Jesus ainda. Há alguém que não entregou a vida a Jesus ainda, que gostaria de, como Enoque, começar a andar com Deus hoje, começar a viver para agradar a Deus e receber de Deus essa palavra tão maravilhosa: fulano, você é meu. Um dia você estará comigo para sempre na eternidade. Você começa a caminhar comigo, você vai andar comigo, nós vamos estar juntos, haverá comunhão entre nós. Você vai me louvar, me adorar, vai falar comigo, nós vamos nos comunicar e eu vou cuidar de você. Irmãos, é isso que Deus faz conosco, né? Alguém que não entregou a vida a Jesus ainda que quer aproveitar agora, levante a sua mão. Alguém? Para receber Jesus agora como Salvador? Alguém? Pode levantar a sua mão. Fazendo aquele convite a Jesus: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como meu Salvador. Alguém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nós todos, irmãos. Nós vamos orar, irmãos. Deus, Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, que é boa, que fala ao nosso coração. Ó Deus, que nos exorta, que nos consola, que nos dá conhecimento do Senhor, que nos coloca em comunhão com o Senhor, que nos diz que podemos ser cidadãos dos céus, que podemos andar com o Senhor, que podemos caminhar para o céu. Ó Deus, obrigado, porque essa é uma experiência nossa. Nós amamos a Jesus, nós estamos seguindo a Jesus e chegaremos como Enoque onde Jesus está. Ó Deus, obrigado por todas as bênçãos. Abençoa os irmãos presentes aqui, abençoa a cada um de nós, a todos nós, aqueles que estão conosco em suas casas online, que sejam também abençoados pelo Senhor. Ó Deus, guarda-nos neste mundo tão difícil e ajuda-nos, Deus, a vivermos em comunhão com o Senhor a cada dia, a mantermos a nossa integridade, a nossa fidelidade ao Senhor. Ó Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jefferson. Que bênção, amados. Estudando os heróis da fé, nós temos aprendido sobre homens e mulheres, servos do Senhor, como nós, como eu, como você, mas que viveram num nível elevado, viveram diante do Senhor, andando com o Senhor, que possamos aprender com eles. Homens como nós, mas que viveram melhores do que nós e hoje nos ensinam a viver melhor. Que possamos aprender e assim viver. Pastor Walter começou a mensagem falando: Enoque andou com Deus e nós também podemos andar. Que bênção. Que possamos assim caminhar ao lado do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos terminando o nosso culto, vamos nos despedir. E é com esta mensagem que quero me despedir do irmão. Amanhã, segunda-feira, acorde com Jesus ao seu lado, clame por Ele, fale com Ele. Quando você estiver indo ao seu trabalho, vá com Jesus, caminhe com o Senhor, tá? Se você ainda não aceitou Jesus, convide Ele para habitar na sua vida, e assim Ele estará com você em todo instante. Invocai o nome do Senhor em todo tempo, falai do Senhor em todo tempo. Que esta semana seja uma semana de fato, de viver, falar, andar com Jesus. Amém? Chegamos ao final do nosso culto. Quinta-feira, às 19h30, aqui estaremos. No domingo, 9h da manhã, nosso EBD. E à noite, às 19h30, também nosso culto. Continue orando pelos enfermos, continue orando
por aqueles que estão carecendo, também por nosso pastor e sua esposa. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos mais uma vez orar e assim encerraremos com a bênção. Irmão Douglas, após a bênção, por favor, faça um pós-lúdio para que nós assim também nos despidamos do tempo. Oremos. Pai de amor, glórias ao seu nome por sua bondade, glórias ao seu nome por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esta noite nós fomos instados, convidados a andar contigo como Enoque andou, ao ponto de ter tamanha intimidade, de ser tomado pelo Senhor para viver na eternidade. Ó Pai, ensina-nos, Senhor Deus, a ter tamanha fé, aumenta-nos a fé, que esta semana seja uma semana abençoada na vida do seu povo, que cada um, ó Pai, possa enfrentar as lutas do dia a dia, cheio de fé, cheio de ânimo e clamando ao Senhor em todo instante. Pai de amor, abençoe a cada um dos teus servos, visita a cada um. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a unção e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja, Igreja de Cristo, e todo Israel de Deus espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe o irmão.